Olá, pessoal. A gente vai fazer a atividade 3 de fixação de matemática, quarto bimestre. Para a resolução dos exercícios a seguir, utilize π igual a 3,14. Primeira questão. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 10 centímetros. Qual é a fórmula? A fórmula do comprimento é C igual a π vezes R vezes 2. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio de 10 centímetros. Então, vamos lá. C é igual 2 vezes... Vamos botar 2 vezes o raio, que é 10, vezes quanto que π vale? 3,14. C vai ser igual a 20 vezes 3,14. 20 vezes 3,14 vai ser igual, comprimento vai ser igual a 62,8 centímetros. Questão 2. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro, aqui eu tinha o raio, aqui o diâmetro mede 12. Então, o que eu vou fazer? A fórmula não tem 2 vezes o raio? Se o diâmetro é 12, o diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Ou a gente já substitui por 12, ou divide 12 por 2, que vai ser igual a 6, que é o raio. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 3,14. Lembrando que não precisava fazer. 2 vezes 6 vai dar 12 vezes 3,14. 12 vezes 3,14 vai ser igual a 37,68 centímetros. Vocês podem utilizar a calculadora por causa dos números com vírgula para vocês andarem mais rápido, tá bom? Ó, terceira questão. Uma pista de ciclismo tem a seguinte forma. Qual o comprimento dessa pista? Então, vamos lá. Tá vendo que aqui, ó, aqui é metade de uma circunferência, aqui é metade de outra circunferência. Se a gente juntar, vai dar uma circunferência inteira de diâmetro de 50 metros. Primeiro, a gente vai calcular o comprimento dessa circunferência. Metade de 50 é 25, então a gente tem 2 vezes 25 vezes 3,14. C igual a 50 vezes 3,14. 50 vezes 3,14. Que vai ser igual a... Calma aí, só um minutinho. O comprimento da circunferência vai ser 157 metros. Então, eu tenho que o comprimento daqui mais o comprimento daqui é 157 metros. Acabou? Não, porque ele quer saber o quê? Ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro vai ser igual ao quê? Eu tenho que aqui em cima vale 90. Então, aqui embaixo também vai valer 90. E eu tenho que o comprimento da circunferência é 157. Mais 157 é igual a 337 metros. Professora, por que você repetiu os 2,90 e só colocou 157 metros? Porque a gente achou o comprimento do círculo inteiro e aqui eles são duas metades, certo? Então, o comprimento da pista inteira é 337 metros. Quarta questão. Na figura abaixo, os segmentos AB e CD e as retas RS recebem, respectivamente, os seguintes nomes. Ó, eu tenho segmentos AB e CD e as retas RS. AB é o quê?
é uma corda, certo? Corta toca em 2 pontos da minha circunferência. CD também é uma corda, porém que passa pelo centro, que é chamado de raio. E aqui, quanto à reta, ela é o que? Secante, porque toca em 2 pontos. E aqui é tangente, então é a letra D. Quinta questão. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 300 litros de combustível nas mesmas condições. Então, vamos lá. 300 quilômetros, gastou 30 litros. Se eu aumentar 60 litros, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de quilômetros. Então, uma grandeza diretamente proporcional. A gente vai fazer uma regrinha de 3 simples. Então, vai ficar 30x vai ser igual a 300 vezes 60. X vai ser igual a 18 dividido por 30. X vai ser igual a 600. Então, com 60 litros, ele vai andar 600 quilômetros. E com 120 litros, ó, 300 km, 30 litros. E 120. Mesma coisa. 30x é igual a 300 vezes 120. X vai ser igual a 36.000 dividido por 30. X é igual a 1.200 quilômetros. Sexta questão. Em uma pequena confecção, 2 costureiras levam 5 dias para produzir uma certa quantidade de camisas. Vamos para outra folha. Quantas costureiras trabalhando no mesmo ritmo são necessárias para produzir essa mesma quantidade em 2 dias? Vamos lá. Ó, 2 costureiras levam 5 dias. Trabalhando no mesmo ritmo, são necessários para produzir essa mesma quantidade em 2 dias. Então, o que vai acabar acontecendo? Se eu aumentar, quantas costureiras trabalhando são necessárias para produzir essa quantidade de camisa em 2 dias? Ele diminuiu o número de dias, vai ter que aumentar o número de, então, uma grandeza inversamente. Então, a gente vai ter que trocar. Então, vai ficar 2 por 5. A gente faz a regrinha de 3. 2x vezes 2 vezes 5. X vai ser igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Então, quantas costureiras trabalhando no mesmo ritmo serão necessárias para conduzir em 2 dias? 5 costureiras. Se vocês tiverem dúvida, tem um vídeo falando sobre isso, falando sobre essa aula na plataforma. É só vocês irem lá na plataforma e tem lá um vídeo falando sobre grandeza diretamente e inversamente proporcional. Quando for inversamente proporcional, a gente tem que sempre alterar a ordem de uma fração, de uma razão. Agora, na letra B. Quanto tempo é necessário para que 10 costureiras, trabalhando nesse mesmo ritmo, produzam essa mesma quantidade de camisa? Então, vamos lá. Eu tenho 2 costureiras
lá do começo, ó, levam 5 dias. Agora, ele quer 10 costureiras. Ele quer saber o tempo. Então, ele aumentou o número de costureiras, significa que vai diminuir o número de tempo. Então, vai acontecer a mesma coisa. 2 está para 10, então a gente vai ter que inverter. X vai estar para 5. Então, ó, 10x é igual a 2 vezes 5. X vai ser igual a 10 por 10, x vai ser igual... Então, 10 costureiras vão levar um dia. Levarão um dia para produzir a mesma quantidade de camisa. Lembrando, ó, aumentou o número de costureira, consequentemente vai diminuir o número de dias. Então, são grandezas inversamente. Quando são grandezas inversamente, uma razão a gente tem que inverter. Foi o que eu fiz. Depois faz uma regra de 3 e encontra o resultado. 7ª questão. Um automóvel com velocidade constante de 120 km por hora realiza um trajeto em 2 horas. Qual deve ser a velocidade desenvolvida pelo automóvel para que o mesmo percurso seja realizado em 3 horas? Então, vamos lá, ó. Um automóvel, ó, a gente vai fazer o quê? Ele usa 120 km em 2 horas, por hora, 120 km por hora. Ele levou um trajeto de 2 horas. Qual deve ser a velocidade desenvolvida para que o mesmo percurso seja realizado em 3? Em um percurso, ele levou 2. Em outro, ele está perguntando em 3. Então, qual vai ser a velocidade para 3? Vai cair numa equação comum. Ó, 120 por 2 dá 240, é igual a velocidade vezes 3. Aqui não tá multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Que vai ser igual, aqui é V. A gente quer descobrir a velocidade. Então, a velocidade vai ser igual ao quê? A 80. Então, qual deve ser a velocidade? (80 km por hora).